Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre a demissão confirmada, a saída que vai acontecer, o profissional que não ficará no Grêmio. Vamos falar também sobre um importante reforço caseiro que o Grêmio ganhou nos últimos jogos. É muito importante que a gente fale sobre ele, até porque muitas vezes acaba sendo demasiadamente criticado quando deveria ser lapidado, entendido, corrigido para que possa de fato avançar na sua carreira, ajudando o Grêmio de duas maneiras. Eu explico isso, falamos sobre os temas e muito mais em nome de Matiello, corretora de seguros, e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Bom, o reforço caseiro que eu estou me referindo é o zagueiro /lateral no momento, Gustavo Martins. O jovem que foi muito atrapalhado até aqui pelas lesões, dificilmente teve sequência. Muitas vezes é verdade, porque os treinadores não apostavam, e a gente sabe como funciona com a maioria dos treinadores do futebol brasileiro. O cascudo, mesmo que não esteja desempenhando, acaba ficando à frente na hierarquia, muitas vezes por uma questão de gestão de vestiário, a paciência é maior com o cara que vem de fora, e o jovem demora para ganhar uma oportunidade. Quando ganha, ele não tem o direito de oscilar, não tem o direito de errar. É claro que é necessário ter um cuidado, uma cautela, até para não expor demasiadamente o jovem, para não dar uma responsabilidade que não é dele e para evitar queimá-lo. Mas, ao mesmo tempo, os jovens precisam ganhar oportunidade. Está na história do Grêmio que a base foi importante, eu diria fundamental, nos grandes títulos conquistados. Derlei, por exemplo, um dos maiores ídolos do Grêmio, é formado nas categorias de base do clube. O Grêmio, depois de muito tempo sem conquistar, conseguiu sair da fila, ganhando a Copa do Brasil, a Libertadores, uma sequência de estaduais, com os garotos da base sendo protagonistas. Luan, Wallace, Arthur, Everton Cebolinha, Pedro Rocha, entre outros. E dentro desse processo está Gustavo Martins, um zagueiro de qualidade técnica indiscutível. A bola no pé, ele sabe o que fazer com ela, ele sabe tratar, ele tem uma boa relação. Agora, marca bem ou não marca bem? Na minha visão, Gustavo Martins marca bem. Sem dúvida alguma, no atual plantel do Grêmio, que praticamente não tem cabeceadores, ele é o melhor, de forma disparada. Cabeceia bem defensivamente e também ofensivamente. É um jogador importante que o Grêmio tem no elenco e importante também será que ele não se lesione. Mas o ponto que a gente precisa destacar como principal em relação ao Gustavo Martins é que ele precisa ser lapidado. No seguinte aspecto, o Gustavo Martins muitas vezes acha que é melhor do que realmente é. Essa boa capacidade técnica dele, essa facilidade que ele tem de tratar a bola, faz com que ele às vezes arrisque demais. Saia jogando, tenta um drible numa zona que não é a melhor zona para o drible, e a zaga dificilmente vai ser uma boa zona para dar um drible, e ele acaba se atrapalhando. Vocês lembram daquela vez que ele tentou dar um chapéu no Daverson, pediu a bola, perdeu a bola, puxou o jogador adversário na partida contra o Galo, foi expulso, deixou o Grêmio na mão. O Grêmio perdeu na retomada da Arena depois de tanto tempo fora pela enchente. No Clássico Grenal ele estava inseguro e foi mal. Parece que é muito mais cabeça, muitas vezes excesso de confiança, em outros jogos um certo nervosismo, do que qualidade. E acho que isso é tranquilo de trabalhar com um jovem. Você precisa explicar, e a informação que eu tenho é que os jogadores mais experientes do elenco do Grêmio conversam muito com ele neste sentido. O próprio Marlon deu uma entrevista outro dia na Zona Mista da Arena falando sobre essa situação, dizendo assim: primeiro a gente precisa simplificar, fazer bem o básico, depois a gente ganha confiança e começa
arriscar um pouquinho mais, mas sempre com responsabilidade. Uma questão aí para o Gustavo Martins. Falei tudo isso sobre ele porque defendo ele, mas ao mesmo tempo entendo que ele precisa melhorar neste aspecto. E é sem dúvida alguma um reforço caseiro importante que o Grêmio ganha. Não tem outro zagueiro para o lado direito, agora a zaga está ajustada com Wagner, Leonardo e Kahneman. Vai chegar um reforço, mas o Gustavo Martins também pode ser uma importante alternativa, assim como está sendo para a lateral direita. No momento, ele é o melhor da lateral direita. Pelo menos a partida que fez contra o Juventude, nenhum outro lateral do Grêmio fez nesta temporada. Seja o João Pedro, o Igor Serrote, João Lucas, o próprio Ronald improvisado. Vai chegar um lateral direito? Vai chegar, a direção busca isso no mercado. Mas por enquanto, o Gustavo Martins parece ser uma boa alternativa. Bom, vamos lá, gente. Precisamos avançar e falar sobre a demissão que vai acontecer, tá? O profissional que não vai ficar no Grêmio. Mas antes eu quero te dizer que a Matiello Corretora de Seguros é o lugar certo para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Faz uma cotação sem compromisso, falando direto com o Matiello, proprietário, no telefone que está na tela. Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, na mais bela Praia Gaúcha, na Avenida Beira Mar, incomparável, o melhor de todos, Crepe do Alemão. Gente, olha só, o Grêmio tem a atual gestão do presidente Alberto Guerra até dezembro. Nem se sabe ainda se eles vão tentar uma reeleição. Se o cenário se mantiver, o Grêmio numa situação complicada, duras críticas, é muito possível que o presidente não tente a reeleição, mas muito mais do que isso. Ele, por si só, é quase certo que não tentará. Mas talvez a situação mesmo não tente reeleição. Esse grupo político de situação não tente colocar um candidato porque saberiam que iriam perder, iriam queimar o nome, etc. Ao que aconteceu na última eleição com o presidente Romildo. Sendo uma tendência muito forte a saída do presidente, o profissional que não vai ficar com certeza é o executivo de futebol Luiz Wagner Vivian, que foi muito criticado por vários grupos políticos, foi muito criticado aqui neste canal, eu critiquei muito o Luiz Wagner Vivian, muito criticado entre os torcedores também, alguns jornalistas, enfim. O Luiz Wagner Vivian permaneceu para contratar nesta janela, porque ele já havia feito todo o mapeamento das contratações e ele é um homem de confiança, principalmente do presidente Alberto Guerra. Porém, consultando pessoas próximas aos candidatos, todos eles, Marcelo Marques, Paulo Calef, Denis Abraão, eles dizem o seguinte: nenhum deles ficará com o executivo Luiz Wagner Vivian. Todos confirmam categoricamente a saída deste profissional. Luiz Wagner Vivian está com a demissão acertada do Grêmio, portanto. Em dezembro, ele se despede junto com o presidente Alberto Guerra e com os seus pares diretivos. Uma coisa importante dizer, o Luiz Wagner Vivian nunca foi executivo de futebol, viveu a sua primeira experiência no cargo justamente no Grêmio, era homem de logística. Muitas reclamações dos empresários, do mundo da bola, dos outros clubes em relação à maneira como ele trabalhava. As contratações bem aquém da necessidade, estamos vendo aí a dificuldade do Grêmio em campo. A demissão dele está acertada, a permanência não vai acontecer, porque é isso que querem todos os outros candidatos. Somente um milagre para ele ficar. Qual seria o milagre? O presidente Alberto Guerra se reeleger, o que é difícil. Eu diria que a pressão que foi feita em cima deste profissional talvez faça até mesmo o presidente, se permanecesse, o atual, né, demitir o Luiz Wagner Vivian. Ele fica para essa janela, o que eu lamento, acho um erro. Mas ele fica. Agora, pro ano que vem, ele com certeza tá fora. Beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.